Oi, pessoal, tudo bom? Essa é a nossa primeira aula remota, né? Então, eu quero falar com vocês um pouquinho sobre a completude do conjunto dos números reais, que é a seção 2.1 do livro texto. Eu vou seguir basicamente o roteiro do livro, mas eu vou inserir algumas informações a mais, porque eu senti falta de trabalhar com alguns pontos específicos, tá? Durante essa aula, eu vou deixar algumas coisas para vocês fazerem, para postarem, como eu já falei com vocês na última conversa que a gente teve. Essas partes estão destacadas com uma corzinha roxa, que eu chamei de exercícios e perguntas, tá? Então, esses são para vocês responderem e postarem. Eu vou abrir um ambiente de tarefa lá no Moodle, e aí vocês devem postar isso até na sexta-feira antes da nossa aula, ok? E isso vai contar como sendo uma das avaliações, que vai substituir uma das provas escritas que a gente tinha previsto a princípio, e também vai contar com uma presença de vocês. A gente vai ter mais do que, né, durante a semana, não vai ser registrada somente a aula de sexta-feira, que a gente vai fazer online, mas também aulas que vão contar com essa parte do estudo remoto que vocês vão fazer do conteúdo previamente. Então, na sexta-feira, a gente discute as dúvidas, faz mais alguns exemplos conforme forem surgindo, ok? Bom, então, começo com alguns pontos de revisão para vocês, e daí já começo aqui com um exercício 1, que é para vocês pesquisarem. Eu quero que vocês pesquisem a definição e deem alguns exemplos. Exemplos simples, não precisa ser nada muito complexo, né? E daí aqui é a definição de corpo ordenado e que desigualdades são válidas lá nos corpos ordenados, ok? Como informação, né, isso daqui, se vocês forem ler um pouquinho mais, vocês vão encontrar isso. Não estou pedindo para vocês demonstrarem, não é meu objetivo demonstrar aqui. Mas em qualquer corpo ordenado, a gente sempre consegue, via inclusão, né, ter uma cópia do conjunto dos números naturais e, consequentemente, com as propriedades do corpo, a gente tem a inclusão do conjunto dos números inteiros e do conjunto dos números racionais. Tá? Então, qualquer corpo ordenado que a gente estiver falando, a gente sempre pode pensar que os naturais estão lá dentro, os inteiros estão lá dentro e os racionais estão lá dentro. Esse teorema 1, eu também não é meu objetivo demonstrar e nem estou falando que quero que vocês peguem a demonstração. Quem quiser, obviamente, fica bem à vontade. O livro do Elon, que vai estar lá nas referências, tem a demonstração dele, tá? Eu sinto falta dele porque eu optei por falar em corpo ordenado, né? O livro-texto o livro-texto do Profimart, ele trabalha direto com o conjunto dos números reais. Eu preferi voltar no corpo ordenado para trazer alguma motivação por que a gente chega no conjunto dos números reais, tá? Então, aqui esse teorema 1 vai falar de 3 equivalências num corpo ordenado, tá? Então, aqui, o conjunto dos números naturais lá dentro desse corpo ordenado é sempre ilimitado superiormente, ou seja, ele não tem um limite superior. Dados A e B nesse corpo ordenado, com A sendo positivo, então existe um número natural n tal que, se eu multiplicar o n por esse A, vai ser sempre maior do que esse B. Notem que a gente começou com A e B quaisquer, com a restrição de que o A é positivo. Então, isso é a minha hipótese, e a tese é que existe um n de tal forma que qualquer positivo que eu qualquer número positivo A, né, dado, eu posso multiplicar por um número natural e isso vai passar a ser maior do que B, seja quem for este B. E o terceiro é que para qualquer A positivo nesse corpo ordenado K, existe um número natural tal que a fração 1 sobre n é positiva e sempre menor do que A. Tá? E a referência para isso é o livro do Elon, 2009, é o Elinho, né? Aquele cinzinha lá. E o outro Elon também tem, né? Os dois livros do Elon têm esse teorema. Bom, e aí a partir disso eu passo para uma definição, que é por causa dessa definição que eu preciso do teorema 1, que um corpo ordenado chama-se arquimediano quando nele é válida uma das 3 condições equivalentes do teorema 1. Né? Então, ou seja, um corpo vai ser arquimediano se o conjunto dos números naturais for ilimitado superiormente, se você tiver, ou você tiver relação
2i ou 3i em relação dos números naturais também, ok? E aí, coloco umas perguntinhas que são para vocês responderem. Os conjuntos dos números naturais, inteiros e racionais são corpos? Por quê? O conjunto dos números racionais é um corpo ordenado? Por quê? O conjunto dos números racionais é um corpo ordenado arquimediano? Por quê? Então, vocês vão pesquisar, vocês vão encontrar essa resposta e a justificativa do porquê isso está acontecendo. Okay? Bom, então agora a gente passa seguindo a sequência para falar de um pouquinho sobre conjuntos limitados. Aqui eu vou dar primeiro um roteiro do que a gente vai ver nessa aula. Tá? Então, a gente quer abordar conjuntos limitados, superiormente e inferiormente, cota superior, cota inferior, supremo e ínfimo, máximo e mínimo, o que falta no conjunto dos números racionais, o axioma da completude do conjunto dos números reais. E eu coloco uma observação aqui, que já foi o que eu falei um pouquinho antes, né? Que o livro-texto, Fundamentos do Cálculo da Coleção do Prof. Mate, ele trabalha diretamente com o corpo ordenado dos números reais. E eu estou optando por colocar um corpo ordenado qualquer, principalmente para diferenciar as propriedades dos números racionais e dos números reais. Bacana? Bom, então vamos lá. Bom, então vamos começar com uma pequena revisão sobre conjuntos limitados, né? Seja K um corpo ordenado, então ao longo desse texto todo, desses slides, sempre que me referir a K, vai ser um corpo ordenado, né? Bom, então a definição de conjunto limitado superiormente. Revisando, né? Então, um conjunto não vazio contido em K é limitado superiormente se existir um número M em K, tal que X está contido no intervalo que vai de menos infinito até M. Ou seja, esse conjunto não vai para o mais infinito, né? Ele tem um limite superior. Todo número M que tem essa propriedade chama-se cota superior de X. Então, talvez essa informação de cota superior seja um pouquinho a novidade desta parte, né? E de maneira análoga, se a gente tiver um subconjunto num corpo ordenado Kx, ele é dito limitado inferiormente se existe um número M em K, tal que agora X está contido no intervalo que vai de Mzinho até mais infinito, ou seja, ele tem um limite inferior. No extremo esquerdo, ele não vai para menos infinito. E esses números n com essa propriedade chamam-se agora cotas inferiores, né? Cota inferior de x. E um conjunto é limitado se existirem A e B elementos do corpo, tais que x está contido no intervalo que vai de A até B, ou seja, ele é limitado inferiormente e superiormente, né? Então, ele tem cotas superiores e cotas inferiores. E aí eu coloco um exercício 2 para vocês responderem, para mostrar que um subconjunto de um corpo ordenado é limitado somente se existir um C pertencente a K, né, um número no corpo, tal que o módulo de x é menor ou igual que C para todo x em x. E uma pergunta 4 é se existe apenas uma cota inferior ou superior de um conjunto. E para você justificar. Então, lembra que essa pergunta 4 e o exercício 2 são para vocês postarem na tarefa que vai estar lá no Moodle. Bacana? Legal. Continuando, então. Vou apresentar um primeiro exemplo aqui, que fala que o conjunto dos números naturais é limitado inferiormente e ilimitado superiormente. Bom, o que a gente tem aqui, né? Então, a gente tem duas informações, que ele é limitado inferiormente. Bom, por que ele é limitado inferiormente? Lembra que o nosso conjunto dos números reais, quem que é o primeiro número natural, né? A gente começa no número 1, depois do 1 vai para o 2, para o 3 e por aí vai, né? Ou seja, o nosso conjunto dos números naturais o conjunto começa no 1 e depois vai embora, né? Ou seja, então ele tem cotas inferiores, ele tem o 1 como cota inferior, né? Então aqui a gente pode dizer, ele é limitado inferiormente, pois o conjunto dos números
naturais está contido no intervalo que começa no 1, né, limitado inferiormente, e vai até 1 mais infinito, ok? Bom, por que ele é ilimitado superiormente? Bom, isto em que, ou seja, para ele ser ilimitado superiormente, ele não pode ter uma cota superior. Ou seja, para qualquer elemento de Q que a gente pegar, né, a gente vai encontrar um número natural maior do que esse Q. Então, aqui, pois, dado um P sobre Q pertencente aos racionais, né, então eu já vou pegar o elemento clássico dos números racionais como uma fração de números inteiros, P sobre Q, né? E aí agora eu vou exibir um número natural que é maior do que é sempre maior do que qualquer fração P sobre Q que eu pegue, né? Então agora aqui, dado, na verdade aqui é dado, né? P sobre Q pertencente a Q, tome o N0 igual ao módulo de P mais 1, tá? P é um número inteiro, então a hora que a gente tomar o módulo dele, isso daqui passa a ser um número natural. E eu vou somar com 1 para garantir que ele vai ser maior do que a fração P sobre Q. P é um número inteiro aqui, então ele pode ser positivo ou negativo. Se ele for negativo e Q for positivo, então qualquer número natural seria maior do que esse número aqui. Então é mais interessante se a gente pegar um P sobre Q positivo, né? Porque daí a gente está realmente procurando uma cota superior. E quando a gente dividir esse P por esse Q daqui, eu sempre estou diminuindo o valor dele. Então, se eu somar, para garantir esse mais 1 aqui, é só para, se o Q fosse 1 aqui, né? Então, o módulo de P seria igual ao P sobre Q. Então, a hora que a gente pega o módulo de P mais 1, a gente tem que, né? Temos que N0 é maior do que P sobre Q. Ou seja, qualquer número racional que eu pegue, eu sempre encontro um número natural maior do que ele. Portanto, o conjunto dos números naturais não é limitado superiormente, portanto, ele é ilimitado superiormente. Tá? Sempre que a gente precisa provar que um conjunto é ilimitado superiormente ou inferiormente, a gente vai ter que proceder dessa forma. A gente vai ter que mostrar que ele não tem cota superior ou ele não tem cota inferior. Bacana? Bom, então vamos lá. O exemplo 2 que eu trago aqui é o conjunto infinito formado pelos números racionais 1, meio, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, por aí vai. Né? Posso escrever esse conjunto X como sendo o conjunto das frações 1 sobre n, onde n é um número natural. Né? E ele é limitado em quê? Bom, por que ele é limitado em quê? Bom, note que, observa aqui que esse número 1 daqui, né, é o maior elemento desse conjunto daqui, porque o restante são todas frações de 1 dividido por um número natural. Então, são sempre números menores do que 1. Bom, então a gente já sabe que 1 é cota superior de x. E agora, como a gente quer mostrar que ele é limitado, então ele é limitado superiormente e inferiormente. Então, se ele tem uma cota superior, então ele já significa que ele é limitado superiormente. Agora, inferiormente, observe que todas essas frações são sempre positivas, né? Então, aqui 0 é cota inferior de x. Logo, a gente tem que x está contido no intervalo, que vai de 0 até 1. E observa aqui que 0 e 1 são números racionais, né? Então, ele é limitado em Q.
Um próximo exemplo fala que todos os intervalos limitados também são conjuntos limitados. Lembra lá que a nossa definição de intervalo limitado é todo intervalo que tem uma das seguintes formas, né? Ele é de A até B aberto, ou ele é de A aberto a B fechado, ou ele é de A fechado a B aberto, ou, né, ele é de A fechado até B fechado, né? Onde esse A e B são elementos do nosso corpo, tá? Bom, todos esses intervalos estão contidos dentro do intervalo fechado de A até B, portanto, né, pela definição, são conjuntos limitados. Agora, eu deixo mais dois exercícios para vocês, né? O exercício 3, que pede para mostrar que o conjunto dos números inteiros não é limitado inferiormente nem superiormente no conjunto dos números racionais. E o exercício 4 pergunta se esse conjunto X é limitado. E para justificar exibindo cota inferior e ou cota superior. E aí, para finalizar, a gente tem um exemplo ainda de... esse exemplo 4, ele está no livro texto também. Se um conjunto X é limitado superiormente, então o conjunto Y, que é formado pelos menos X, então que X tem X, que também é um subconjunto do corpo ordenado, né, pelas propriedades de corpo, ele é limitado inferiormente. Então, se X é limitado superiormente, então Y é limitado inferiormente. E reciprocamente, ou seja, se a gente começar com um conjunto que é limitado inferiormente, quando a gente pegar o conjunto formado pelos opostos dele, ele vai ser limitado superiormente. Essa propriedade é importante para alguns resultados que vão vir mais para frente, tá? Bom, se a gente tem que nosso conjunto X é limitado superiormente, né? Então, temos que existe, né? Temos que existe um número no corpo, um número M no corpo, tal que, se o X é limitado superiormente, então o X está contido no intervalo que vai de menos infinito até M. Bom, ou seja, né? Ou seja, a gente tem que X, todo elemento de X é menor ou igual do que esse M, né? Para todo X de X. Bom, vamos observar o nosso conjunto Y. O nosso conjunto Y é formado pelos menos X. Então, vamos ver aqui, né, aplicando a propriedade de multiplicar uma inequação pelo número menos 1, né, que ela vale em corpos, a gente tem, né, logo, o menos x vai ser maior ou igual do que o menos m para todo x em x. Bom, mas esses menos x aqui nada mais são do que os elementos de y, né? Então, aqui é assim, né? Assim, a gente tem que y é maior ou igual do que menos m para todo y em y. Ou seja, o nosso conjunto, né? Isto é, o nosso conjunto y agora está contido no intervalo que vai. Ele tem uma cota superior que é menos m, né? Ou seja, ele é limitado inferiormente, ok? Bacana, tá? Daí é isso que eu queria trazer para vocês de conjuntos limitados. Bom, vamos agora para a definição de supremo e depois de ínfimo. Então, aqui, se K é um subconjunto não vazio de um corpo ordenado e é limitado superiormente,
ou seja, ele tem cotas superiores. Um elemento B do corpo ordenado é supremo do conjunto X, quando B é a menor das cotas superiores de X em K. Então, eu preciso ter cotas superiores e dentre as cotas superiores eu vou olhar qual delas é a menor, e esta é chamada de supremo. Então, aqui em outras palavras, B é um supremo do conjunto X se B é uma cota superior de X em K, né? Ou seja, B a gente tem aqui B é maior ou igual do que X para todo X de X. E se Z também for uma cota superior, essa cota superior é maior do que B, porque B é a menor das cotas superiores. Bacana. E a notação, né, o supremo do conjunto X é denotado por sup de X. Bom, vamos ver um exemplo sobre supremo. O supremo do conjunto não necessariamente pertence ao conjunto. Então, por exemplo, né, o conjunto A, que é formado por todos os números reais entre 0 e 1, a gente quer mostrar que o supremo de A é 1. E 1 não, né, pela definição do conjunto, 1 não pertence ao conjunto. Bom, a gente tem que verificar as duas condições, né? Então, primeiro, já pela definição do nosso conjunto A, a gente tem que y é menor ou igual do que 1 para todo elemento y de A, né? Ou seja, de fato, 1 é uma cota superior. E a segunda condição, a gente tem que mostrar que 1 é a menor das cotas superiores, né? Então, ou seja, se a gente pegar um elemento B menor do que 1, a gente quer mostrar que esse B daqui não é uma cota superior, tá? Então, aqui, se B pertence a 1, se B é menor do que 1, né? Então, aqui, a gente tem que exibir, né? Para B não ser uma cota superior, se a gente pegar um B menor do que 1, para esse B não ser uma cota superior, a gente tem que encontrar um elemento de A que é maior do que B. Então, sendo y barra igual a, eu vou pegar B mais 1, né? A média aritmética entre B e 1, tá? E a gente já viu que esse elemento daqui, ele é maior do que B e ele é menor do que 1. E ele é um número real porque ele é a soma de dois números reais, né, dividido por 2. Então, esse elemento daqui pertence a A e y barra é maior do que B. Portanto, né, esse B daqui não é cota superior, né? Ou seja, nenhum elemento menor do que 1 vai ser uma cota superior do conjunto A. Portanto, a gente tem que o sup de A, de fato, é 1. Assim, só complementando aqui, né? Eu estou tomando um B menor do que 1, e obviamente eu posso pegar B positivo, né? Para garantir que esse elemento está dentro de A daqui, porque B negativo sequer seria um elemento, não, obviamente, né, B menor do que 0 não seria uma cota superior, né? E a nossa questão é se eu pegar um B menor do que 1 é que ele fosse uma cota superior, e ele não é uma cota superior. Bacana? Bom, um exemplo 6 agora, pegando um outro conjunto agora, em vez de ser o conjunto aberto em 0 e 1, ele é o conjunto fechado em 0 e 1, tá? E o supremo desse conjunto é 1. A análise é exatamente a mesma dessa anterior daqui, e agora, nesse caso, o 1 pertence ao conjunto, né? Então, aqui só para complementar que o supremo do conjunto pode ou não pertencer ao conjunto. Tá? Bom, a nossa próxima definição, a gente vai trazer a definição de ínfimo agora.
Supremo fala em relação às cotas superiores e o ínfimo agora vai falar em relação às cotas inferiores, tá? Então, a gente vai pegar o subconjunto de um corpo ordenado, não vazio, ilimitado inferiormente. Agora, um elemento do corpo é o ínfimo do conjunto X quando A é a maior das cotas inferiores, né? Então, aqui, o meu X agora é limitado inferiormente, então ele tem cotas inferiores, e a maior dessas cotas inferiores é chamada de ínfimo, tá? Em outras palavras, né, esse A vai ser ínfimo do conjunto X se ele é uma cota inferior de X e se eu tiver uma outra cota inferior, ela vai ser menor do que A, ou seja, A é a maior das cotas inferiores, né? Então, a definição é análoga à definição de supremo, só que agora em relação às cotas inferiores. Aí a notação para o ínfimo é inf de x, né? Ínfimo do conjunto é inf de x. Às vezes os livros não colocam parênteses, eu estou colocando parênteses aqui para diferenciar, tá? Mas isso é uma questão de notação. Bom, uma observação. Disse que o conjunto vazio não tem supremo nem ínfimo. Nessa tal da questão meio estranha até de se falar, né? Mas às vezes aparece e é importante ter essa definição, né? E esse resultado é simplesmente porque se eu estou no conjunto vazio, né? Ele não tem nenhum elemento. Se ele não tem nenhum elemento, então todos os números, aqui eu coloquei números reais, mas né, seriam todos os números do corpo são cotas superiores e cotas inferiores desse conjunto. Bom, mas se todos os números do corpo são cota inferior e superior, então eu não posso escolher nem a maior cota inferior, nem a menor cota superior. Portanto, o conjunto vazio não tem supremo nem ínfimo. Resgatando, né, os conjuntos dos exemplos anteriores, né, o ínfimo pode ou não pertencer ao conjunto, né? Então, a gente tinha o conjunto A, que eram os números reais entre 0 e 1, sem o 0 estar e sem o 1 estar, né? E o conjunto B, que agora são todos os números reais entre 0 e 1, né? Então, aqui eu poderia pensar que eu estou no intervalo aberto de 0 a 1, aqui eu estou no intervalo fechado de 0 a 1. Bom, o ínfimo desse conjunto, o ínfimo desses dois conjuntos, né, é o zero, né, e a gente prova de maneira análoga, né, zero é uma cota inferior, né, ele é menor do que todos os elementos do conjunto, e nenhum elemento maior do que zero vai ser uma cota inferior, né, se eu pegar qualquer número maior do que zero, existe um outro número real, né, até posso pegar até lá o teorema que fala da classificação dos arquimedianos, né? Existe um número natural que 1 sobre n está entre 0 e qualquer número real dado, né? Então, entre 0 e esse b que eu teria tomado aqui, ok? Né? Então, desenvolvimento análogo, a gente prova que o ínfimo do A e do B é 0. Bacana? Bom, agora eu vou trazer alguns exemplos, vou trazer 4 exemplos para vocês, que eu não vou colocar resolução aqui nos slides, mas que as resoluções não vão estar direto nesse vídeo, mas elas vão estar em vídeos auxiliares. Qual que é a minha intenção aqui? Eu quero que vocês primeiro tentem resolver, pensem, né, na resolução desses exercícios e depois confiram, né, o outro vídeo que o link está aparecendo ali em cima para vocês acessarem, para vocês verem, conferirem a resolução e tirarem as suas dúvidas, né? O primeiro exemplo é o exemplo para determinar o supremo e o ínfimo, se existirem, do conjunto A, onde o conjunto A é formado pelos números racionais, que são da forma 1 sobre n mais n, onde n é um número natural. Tá? O exemplo 9 pede para provar que o supremo e o ínfimo de um conjunto, quando existem, são únicos, né? Ou seja, se o conjunto tiver supremo, ele tem um único supremo. Se ele tiver ínfimo, ele tem um único ínfimo. Nada impede que ele só tenha supremo ou só tenha ínfimo, né? Mas no sentido de quando existem, eles são únicos. O exemplo 10 vem relacionar agora a questão do elemento máximo, né, e o elemento mínimo, né? Então, se um conjunto
x possui um elemento máximo ou mínimo, então o supremo de x vai ser exatamente esse elemento máximo. Ou no caso do mínimo, né, o ínfimo vai ser exatamente o mínimo. Né? Então aqui é para diferenciar a questão do que é máximo do que é supremo, né? O que é ínfimo e o que é mínimo de um conjunto. E um exemplo 11 para mostrar que, considerando o conjunto y, né, formado pelas frações 1 sobre 2 elevado a n, né, como subconjunto dos números racionais, que o supremo desse conjunto é meio e que o ínfimo dele é zero. Okay? Então, tentem resolver isso daqui, né? Se não sair, vocês, ou mesmo saindo, confiram depois a resolução nos vídeos auxiliares. Bacana? E para completar, eu deixo um exercíciozinho para vocês resolverem, que é para mostrar que todo subconjunto finito de um corpo tem ínfimo e tem supremo. Ok? Bacana? E aí depois na sequência a gente vai falar um pouquinho mais sobre, vou trazer algumas proposições sobre supremo ou ínfimo de um conjunto. Bom, agora a gente vai ver 3 proposições que estão no livro também, que dão algumas propriedades características do supremo e ínfimo. Então, a primeira proposição, que é 2.6 do livro, seja x um subconjunto de K, um conjunto não vazio e limitado superiormente, sendo o supremo dele chamado de M. Então, dado um número natural N, existe um x pertencente ao conjunto dos números, um x pertencente a esse subconjunto x, né, tal que M menos 1 sobre N é menor do que x, que é menor ou igual do que N, onde esse M aqui é o supremo. Bom, essa demonstração aqui é bem simples, na verdade, né, porque o que acontece aqui, né, a gente tem aqui esse nosso M que é o supremo do conjunto, né? E deixa eu só habilitar a caneta aqui. Esse M é o supremo do nosso conjunto. E a gente está pegando o número natural aqui. Essa fração aqui é positiva, então M menos isso daqui vai ser menor do que esse M daqui. Bom, como o meu M é o supremo, qualquer número menor do que ele não pode ser cota superior do conjunto. Se não pode ser cota superior do conjunto, existe um x, né, do conjunto que é maior do que ele e ainda é menor do que o supremo, pela definição do supremo. Né? Então, é exatamente isso. M é a menor cota superior para x e M menos 1 sobre N é sempre menor do que M. Então, esse cara não pode ser cota superior de x, portanto, existe um x tal que satisfaça, que é maior do que M menos 1 sobre N, né? Ou seja, ele não é cota superior. E a gente tem a relação que a gente desejar. Okay? Tem um resultado análogo para o ínfimo de um conjunto. Vocês podem ver o exercício 1.8 lá da seção 2.1. Bacana, vamos lá para a proposição 2, que é a 2.7 do livro. Sejam os x e y subconjuntos não vazios de um corpo ordenado K, se esse x for menor ou igual que y, para todo x em x e para todo y em y, então a gente tem que x é limitado superiormente, y é limitado inferiormente e vale a relação que o supremo de x é menor ou igual do que o ínfimo de y. Aqui só colocando essa última relação daqui, é no sentido que, se tiver supremo, se tiver ínfimo, né, o supremo do x vai ser menor do que o ínfimo do y. Se eles não tiverem, eventualmente, supremo ou o y não tiver ínfimo, ainda assim a relação de que o x é limitado superiormente e o y limitado inferiormente continuam sendo válidas. Tá? Então, para demonstração aqui, a gente começa fixando um elemento y no conjunto y,
fixo, mas qualquer, né? Como por hipótese o x é menor ou igual do que y para todo x em x, a gente tem então que o nosso conjunto x está contido no intervalo que vai de menos infinito até y, para um y qualquer que a gente pegar dentro do conjunto y. Ou seja, x tem todo elemento de y como cota superior. Portanto, x é limitado superiormente, né? Y é uma cota superior, então ele é limitado superiormente. E como m é o supremo de x, a gente tem que m é a menor das cotas superiores, então a gente tem que m é menor ou igual do que y para qualquer y em y. Né? Então, aqui, esse nosso m daqui é o supremo, o y é uma cota superior de x, né? Então, a gente tem que o m é menor ou igual que y para qualquer y. Bom, mas isso me dá um limitante inferior para y, né? Ou seja, o meu y está contido no conjunto que vai de m até mais infinito. Ou seja, esse m, né, que é o supremo de x, é uma cota inferior de y. Lembra que eu falei que esse m pode não existir, correto? Bom, se ele não existir, como é que a gente vai achar uma cota inferior para y? É só a gente fazer o mesmo procedimento que a gente fez aqui para achar as cotas superiores de x. A gente vai fixar um elemento x no conjunto x e pela relação de hipótese que a gente tem aqui em cima, né? A gente tem que todo x é menor ou igual que y, então qualquer x de x vai ser uma cota inferior para y. Portanto, ele vai estar contido, o y estaria contido dentro de um conjunto que seria do tipo x mais infinito, né? E ele seria limitado inferiormente, do mesmo jeito, ok? Bom, então a gente já tem x limitado superiormente e y limitado inferiormente. E a gente tem, né, que o supremo de x é menor ou igual que todo y, e ele é uma cota inferior para y. Bom, mas se eu chamar de mzinho o ínfimo de y, né, se ele existir, chamar de mzinho, eu sei que esse mzinho daqui, ele é a maior das cotas inferiores. Então, obrigatoriamente, ele é maior do que todo elemento de x, em particular, ele também é maior do que o m, que é o supremo de x. Né? Com isso, a gente conclui a demonstração do resultado. Ok? E aqui está a observação que eu falei, que o supremo poderia não existir, né, bem como o ínfimo de y, mas quando eles existem, eles têm essa propriedade daqui. E mais para frente, no exemplo 12, a gente vai apresentar um caso de conjuntos que são limitados superiormente e inferiormente, mas que não possuem supremo e ínfimo. Né? Então, ser limitado superiormente não garante que o conjunto tenha supremo. Tá? Lembrando que aqui a gente está falando de subconjuntos num corpo qualquer, né? A gente está aqui num corpo qualquer. Isso aqui eu mudei. O livro está trazendo o corpo dos números reais, tá? Nos corpos dos números reais a gente vai ver que é verdade, né? A parte que todo conjunto limitado superiormente tem supremo, ok? E a gente tem mais uma terceira proposição, que vai falar de novo uma relação sobre supremo e ínfimo de dois conjuntos, tá? Então aqui, se a gente tiver um corpo ordenado, agora meu K, além de ser corpo ordenado, eu quero que ele seja corpo ordenado arquimediano. Então vocês vão ter feito a pesquisa, vocês vão ver que, na verdade a gente viu a definição, né, do que é o corpo ordenado arquimediano, que é
a parte de ser arquimediano, corpo ordenado, vocês ainda vão pesquisar, mas a parte de ser arquimediano é que ele tem que satisfazer uma daquelas condições do Teorema 1, tá? E sejam x e y conjuntos não vazios desse corpo ordenado arquimediano K. Se x é limitado, agora tudo isso são hipóteses, tá? Se x é limitado superiormente, y limitado inferiormente e o supremo de x é menor e o supremo de x é menor ou igual que o ínfimo de y. Se além disso, para todo número natural, a gente conseguir uma sequência de números em x e uma sequência de números em y, tais que a diferença desses dois números é menor do que 1 sobre n, então, na verdade, o supremo de x é igual ao ínfimo, né? Eles não são menores, eles são iguais, tá? A gente vai demonstrar esse resultado supondo por absurdo que o supremo de x é estritamente menor que o ínfimo de y, né? A gente já sabe que o supremo, por hipótese, é menor ou igual, então aqui a gente vai supor que ele é estritamente menor e vai chegar numa contradição, portanto, ele tem que ser igual. Okay? Então, a gente vai dar só nome para eles, para facilitar um pouquinho, tá? Então, seja M maiúsculo o supremo de x e M minúsculo o ínfimo de y. Eu vou supor, por absurdo, que o supremo é estritamente menor do que o ínfimo do conjunto y. Bom, pelas definições de supremo e ínfimo e né, da suposição que a gente está fazendo, M é o supremo de x, então M é uma cota superior de x. Aqui é a nossa suposição que a gente está fazendo. M é o ínfimo de y, então ele é uma cota inferior de y, portanto vale essa relação daqui. Bom, então a gente vai comparar aqui a diferença de y e x, né? Então, para isso eu vou, nessa relação daqui, eu vou multiplicar por menos 1 para daí poder somar, tá ok? Então, aqui a gente tem y maior ou igual do que o m pequeno, e aqui essa relação daqui, né? Multiplicando por menos 1, a gente vai chegar exatamente em menos x maior ou igual do que m. Bom, somando as duas relações, a gente tem que y menos x é maior ou igual do que mzinho menos mzão, para todo x em x e todo y em y. Bom, além disso, a gente ainda tem a hipótese das sequências aqui, tá? Então, agora a gente vai construir a gente vai pegar duas sequências, porque para todo n existem esses números, tal que essa diferença acontece aqui, então a gente vai pegar e construir duas sequências que vão fazer acontecer a nossa contradição, tá? Então, a gente vai começar escolhendo o número natural n, já que é para todo, a gente pode escolher um, de tal forma que ele seja maior do que o número 1 sobre mzinho menos mzão. Esse aqui é um número positivo, porque a gente está supondo que o supremo é estritamente menor do que o ínfimo de y, e esse número natural existe porque o nosso conjunto o nosso K é arquimediano, portanto, o conjunto dos números naturais é ilimitado superiormente lá dentro. Então, para qualquer número em K que a gente pegue, a gente sempre tem um número natural maior do que ele. Então, por hipótese, a gente tem uma sequência, uma sequência em x e uma... A gente tem, né, numa sequência, né, para cada n, a gente tem o xn, né? Então, para este n daqui, para esse n daqui, a gente tem o xn e o yn, então que a diferença deles é menor do que 1 sobre n. Mas esse menor do que 1 sobre n, então aqui vai ficar menor do que o ínfimo de y menos o supremo de x. Bom, mas isso é uma contradição, porque a gente tinha chego que y menos x era sempre maior ou igual do que o ínfimo menos o supremo, para todo elemento x de x e todo y de y. Bom, mas yn
está em Y e xn está em X. E a gente chegou aqui que eles seriam estritamente menores, ou seja, exatamente a relação contrária do que a gente tem aqui. Portanto, a gente chegou numa contradição e o que a gente supôs, que a gente não tinha como hipótese, é que o supremo era estritamente menor do que o ínfimo. Portanto, a única possibilidade é que eles são iguais. Bacana? Bom, agora depois disso a gente vai ver uma relação, a gente vai ver um exemplo que vai trazer exatamente essa relação de conjunto limitado que não tem supremo e não tem ínfimo. O Elon fala que a insuficiência mais grave do conjunto dos números racionais para análise matemática é o fato de que alguns conjuntos limitados de números racionais não possuírem supremo e ínfimo. E a seguir a gente vai exibir esse exemplo. Tá? Então a gente começa com o lema de Pitágoras, que é um resultado que você já conhece, né? Você já deve ter demonstrado, é que não existe um número racional cujo quadrado seja igual a 2. Né? Então essa é até uma das motivações para a gente falar de números irracionais. Né? Então, e eu trago aqui como último exercício, para vocês me apresentarem, a demonstração desse lema de Pitágoras, que é um exercício muito bacana, é um exercício que de alguma forma até dá para fazer em alguns cursos de ensino básico, para trabalhar com os alunos e mostrar essa questão da existência de números irracionais. Né? E é um problema que surge de maneira bem simples na diagonal do quadrado. Bom, e isso me motiva agora ao próximo exemplo, que vai estar relacionado exatamente com o resultado do lema de Pitágoras. Então, a gente vai considerar dois conjuntos dos números racionais. Um deles são os números maiores do que 0, cujo quadrado é menor do que 2, e o outro são os números maiores do que 0, cujo quadrado é maior do que 2. Tá? A gente vai provar que x é limitado, que não possui supremo no conjunto dos números racionais, e que y é um conjunto limitado inferiormente e que não possui ínfimo. Né? Então, o primeiro conjunto x é limitado superiormente e inferiormente, não possui supremo, e o y é limitado inferiormente e não possui ínfimo no conjunto dos números racionais. E isso está diretamente relacionado com o fato, né, da gente estar tomando aqui o quadrado menor do que 2 e aqui o quadrado maior do que 2, correto? Bom, então vamos lá, a gente vai fazer essa demonstração em várias etapas. Uma demonstração um pouquinho longa, mas ela é bem bacana, bem bonita e acho que é bem importante. Então, primeiro que a gente começa vendo é que se a gente pegar um número maior, um x maior do que 2, então o quadrado dele é maior do que 4. Bom, então nesse caso ele não pertence ao conjunto x. Portanto, o meu conjunto x, que já era só de números positivos, então era limitado inferiormente por 0, e o número 2 é uma cota superior do conjunto x. Tá? Então, ele é um conjunto limitado de quê? 0 é uma cota, né? 0 é um elemento de x e a cota inferior de x. Bom, então se ele é uma cota inferior e pertence ao conjunto, ele é o mínimo do conjunto. Portanto, e como a gente viu, né, o mínimo é igual ao ínfimo. Agora, em relação ao conjunto y, a gente tem que o y está contido, né, são todos os elementos maiores do que 0 e que vão ao mais infinito, né, porque o quadrado deles tem que ser maior do que 2. Então, ele é limitado inferiormente. Ele não é limitado superiormente, mas ele é limitado inferiormente. E a gente quer mostrar que ele não tem ínfimo. Tá? Nota que o 0 não pertence ao conjunto. Se a gente pode ser um pouquinho mais rigoroso, até o 1 não pertence ao conjunto, né? Porque se a gente pegar 1 ao quadrado dá 1, né? Então, o 1 também seria uma cota inferior desse conjunto daqui. Tá? Então, aqui 0 foi tomado com bastante folga. Tá? Bom, bacana. Então, agora a primeira coisa que a gente vai lá é mostrar que o x não tem máximo, tá? Então, observa que a afirmação que a gente tem é que ele não tem supremo, mas a gente vai mostrar que ele não tem máximo, então, caso ele tivesse supremo, o supremo não estaria dentro do conjunto, ok? Bom, para isso, a gente vai pegar um elemento
para mostrar que ele não tem máximo, a gente vai pegar qualquer elemento de x e mostrar que sempre existe um elemento maior do que ele que continua dentro do conjunto, né? Ou seja, a gente não consegue atingir um máximo dentro do conjunto. A gente não tem nenhuma cota superior de x que pertence ao conjunto, tá? Então, existe um racional R tal que x mais R está dentro de x. Bom, para isso para esse x mais R, para x mais R pertencer ao conjunto x, a gente tem que mostrar, pela definição do conjunto x, que x mais R é positivo e que o quadrado dele é menor do que 2. Bom, se o x está dentro de x e R é um racional positivo, então, obviamente, x mais R é positivo. Agora, resta mostrar que ele é menor do que 2. Então, a gente tem que escolher esse racional R de tal forma que x mais R elevado ao quadrado vai ser menor do que 2. Se o meu x for 0, a gente escolhe o R igual a 1. E aí, a gente tem que x mais R é igual a 1, está dentro do conjunto. Agora, vem a questão que se o meu x não for 0, né? Eu vou dizer quem que vai ser a escolha para esse número R, que a princípio parece que é aleatório, mas na hora que a gente vai verificar isso, a gente vê que na verdade ela não é aleatória, ela está surgindo em cima do resultado que já tinha para frente. Então, obviamente, essa demonstração não foi feita de maneira linear, né? Então essa escolha aqui só acontece depois quando você vê a conta. Então, aqui eu vou dizer quem que é esse R que a gente vai escolher e depois a gente vai ver que ele de fato satisfaz. A gente vai escolher um número racional R de tal forma que a gente já sabe que tem que ser positivo e a gente vai colocar que ele é menor do que esse número racional daqui, tá? E ainda é menor do que 1, tá? Bom, que existem racionais menores do que 1, positivos e menores do que 1, tranquilo. Bom, x é um número racional que é maior do que, cujo quadrado é menor do que 2. Então, quando a gente fizer essa diferença daqui, isso daqui vai ser um número positivo. Dividido por 2x mais 1, que também vai ser positivo. Então, isso daqui é um número racional. E para qualquer número racional, que a gente pegar, a gente sempre pode encontrar um R da forma 1 sobre N, né, que vai ser um número racional que está entre 0 e qualquer racional fixo, né? E esse R existe pelo fato do conjunto dos números racionais ser arquimediano, né? Bom, então vamos ver que esse R daqui satisfaz. Então, a gente precisa ver o que acontece com o quadrado. Bom, x mais r ao quadrado, né? X ao quadrado mais 2rx mais r ao quadrado. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é, como a gente quer trocar esse r daqui, né? A gente vai substituir esse r ao quadrado daqui por r. Porque a gente consegue colocar em evidência e não precisa estar trabalhando com esse fator quadrado daqui. E como a gente quer uma relação que isso daqui seja menor, então a gente sabe que como o nosso R é menor do que 1, a gente sabe que R ao quadrado, né, quando a gente leva um número menor do que 1 ao quadrado, ele é menor do que o R. Né? Então aqui a gente tem que essa expressão daqui é menor do que x quadrado mais 2rx mais r, onde eu troquei o R ao quadrado pelo R. Agora daqui para cá eu só vou colocar o R em evidência, né? Então eu fico com 2x mais 1. Bom, observa aqui, esse 2x mais 1 é exatamente o que está no denominador dessa minha escolha aqui. Então, como eu falei, não é, né? Ele foi escolhido a dedo, né? E, de novo, com essa relação de menor daqui. Então, agora, e aqui, que eu vou ter no numerador? Aqui eu tinha um x quadrado. Eu quero que seja menor do que 2. Opa, mas aqui, ó, eu vou ter o 2 menos o x quadrado. O x quadrado vai cancelar e vai sobrar exatamente o 2 que a gente queria, né? Então, eu vou trocar o r aqui pela escolha que a gente fez. Então, essa expressão daqui é menor que o x quadrado. Isso daqui que é maior do que o meu r, multiplicado pelo 2x mais 1. Isto não é zero, eu posso simplificar. Quando eu simplifiquei, fiquei com x quadrado mais 2 menos x quadrado. Cancelo o x quadrado com menos x quadrado, ficou igual a 2. Ou seja, o nosso x mais r ao quadrado é menor do que 2 e é maior do que x, portanto, positivo. Ou seja, o meu conjunto x não tem máximo. Né? Para qualquer elemento que eu peguei, eu sempre encontro um elemento maior. Bom,
Agora a gente vai mostrar uma segunda afirmação, que é para mostrar que o y não tem mínimo, tá? Para fazer isso, a gente vai proceder de uma maneira bem semelhante, né? A gente vai pegar um y qualquer dentro de y e... Então, ele é positivo e o quadrado dele é maior do que 2. E a gente quer mostrar que existe um racional s tal que o y menos s ainda está dentro de y. Ou seja, qualquer y que eu pegue sempre tem um elemento menor que ainda está dentro de y. Né? Então, a gente precisa mostrar que y menos s é positivo e que o quadrado dele é maior do que 2. Aqui a gente vai ver o que dá esse quadrado aqui para daí mostrar quem que é a nossa escolha de s. Tá? Então, aqui note que esse quadrado é y² menos 2ys mais s ao quadrado, que por sua vez é estritamente maior do que se eu tirar esse s ao quadrado fora, que é positivo, ok? Como a gente quer que isso daqui seja positivo, então basta que isso daqui seja positivo, né? Basta que isso daqui seja positivo. Então, aqui, para que isso seja positivo, a gente vai escolher o nosso s de tal forma que, né, vou explicitar aqui exatamente quem que seria meu s, né? Então, quando eu somar para cá, eu vou ter y² menos 2, vou dividir pelo 2y, que é diferente de zero. Então, esse seria a minha escolha de s para fazer acertar isso daqui. Só que, além disso, eu preciso acertar que y menos s seja positivo. Então, eu também vou pegar esse meu s menor do que y. E se S existe, porque o nosso conjunto aqui é arquimediano, né? Então, a gente pode fazer essa escolha aqui para S, né? Eu posso escolher esse daqui e depois eu posso ir lá e diminuir ele um pouquinho mais para acertar com esse Y daqui, beleza? Bom, então com isso, dado um Y, existe esse Y menos S que está dentro do conjunto e que é menor do que Y. Portanto, o meu conjunto Y não tem mínimo. Agora a gente vai para uma afirmação 3, que é uma afirmação mais técnica, para depois ir para a afirmação 4, que é exatamente provar que o x não tem supremo e o y não tem ínfimo. Bom, a afirmação 3 diz que se eu pegar um xzinho em x e um yzinho em y, então esse x é sempre menor do que y. Bom, o que a gente tem lá? Pela definição, a gente tem que um elemento de x é positivo e o quadrado dele é menor do que 2. O que acontece com o elemento de y? Ele é positivo e o quadrado dele é maior do que 2. Bom, então aqui pela transitividade, o meu x² é menor do que o y². Como tanto x e y são positivos, o x pode ser 0, mas o y é estritamente positivo, então dessa inequação daqui, a gente só pode ter x estritamente menor do que y. Bom, e agora sim a gente vai para a afirmação 4, que é para concluir o que a gente de fato quer, né? A gente está com um conjunto limitado superiormente, a gente vai provar que ele não tem supremo, e a gente tem um conjunto limitado inferiormente, a gente vai provar que ele não tem ínfimo, ok? Bom, a gente vai fazer por absurdo, vai supor que o x tem supremo, depois a gente vai supor que o y tem ínfimo, tá? Bom, então a gente supõe que o nosso conjunto x tem um supremo. A gente sabe que esse supremo é maior do que que esse nosso supremo é maior do que zero, porque o zero é uma cota inferior do meu conjunto x. Bom, então, como ele não tem máximo, né? Então, se ele tem supremo, esse supremo não pertence ao conjunto. Logo, o quadrado dele tem que ser maior ou igual do que 2. Porque se o quadrado fosse menor do que 2, ele estaria dentro do conjunto e ele seria o máximo. Mas a gente já provou na afirmação 1 que o conjunto não tem, que o conjunto x não tem máximo. Bom, aí a gente tem duas possibilidades, que o a² é igual a 2 ou o a² é estritamente maior do que 2. Então, a gente vai supor primeiro que o a² é estritamente maior do que 2. Bom, mas se o a² é maior do que 2, então esse a pertence a y. Ele é positivo e o quadrado dele é maior do que 2. Então, ele está lá dentro de y. Como o nosso conjunto y não tem mínimo, a gente sabe que existe um elemento b em y que é menor do que a, né? Para qualquer elemento que a gente pegue em y, sempre tem um elemento menor que ainda está lá dentro de y. Bom, mas então o que a gente teria? A afirmação 3 diz para a gente que todo elemento de x é menor do que qualquer elemento
de y. O b está dentro de y. Então, x seria menor do que b, que é menor do que o a, pelo fato do y ter mínimo. Isso para todo x em x. Bom, mas isso daqui contradiz o fato do a ser supremo, porque se o a for supremo, o a é a menor das cotas superiores, mas nesse caso aqui o meu b também seria uma cota superior. Então, a gente não pode ter a ao quadrado maior do que 2. Bom, então o meu a ao quadrado tem que ser igual a 2. Mas pelo lema de Pitágoras, esse a quadrado, se a quadrado é igual a 2, ele não é um número racional. Se ele não é um número racional, então o meu conjunto X não tem supremo em Q. Ok? Bacana? Ele fecha bem legal aqui, né, com esse fato daqui da gente ter provado que para ele ter supremo, o meu supremo deveria ter quadrado exatamente igual a 2. Bom, mas esse não é um número racional, e a gente está olhando esses conjuntos como subconjuntos dos números racionais. E aí agora a segunda parte da afirmação é provar que que o conjunto y não tem ínfimo. Tá? De novo, a gente começa supondo, a gente vai fazer uma prova análoga, né? A gente vai supor que o y tem um ínfimo, vou chamar ele de b. Como ele não tem mínimo, esse elemento b não pode pertencer a y. Bom, se ele não pode pertencer a y, o quadrado dele tem que ser menor ou igual do que 2. Porque se o quadrado fosse maior do que 2, ele estaria em y. Bom, de novo, e a gente sabe que o b também não é negativo, né? O 0 é uma cota inferior, mas a gente tem que o 1 é cota inferior, né? Então, com certeza, esse elemento daqui, esse b daqui, não poderia ser negativo, né? Então, ele está fora de y. Se ele é positivo, então, obviamente, o quadrado dele teria que ser menor ou igual do que 2. Bom, supondo que o quadrado é estritamente menor do que 2, então ele está dentro de x. E aí eu vou ter de novo pela afirmação, como x não tem máximo, né? Existe um outro elemento em x que é maior do que esse b. Aí agora sim, pela proposição 3, todos os elementos de x são menores do que todos os elementos de y. Bom, então aqui eu tenho que o meu a, né, que existe aqui, ele é menor do que todo y em y. Bom, mas espera aí, então esse a daqui também é uma cota inferior, e isso contradiz o fato de b ser o ínfimo, tá? Bom, então, o que teria que acontecer novamente é que o b ao quadrado seria igual a 2. E aí, de novo, né, esse b não é um número racional pelo lema de Pitágoras. Portanto, nosso conjunto não tem ínfimo no conjunto dos números racionais. Tá? Então, a gente trouxe o exemplo de dois conjuntos, um limitado superiormente e outro inferiormente, sem que tenha supremo e o outro ínfimo, respectivamente. Tá? E aí, para complementar, se existisse um corpo ordenado no qual todo subconjunto não vazio e limitado superiormente possuísse ser supremo, então nesse corpo existiria um elemento positivo cujo quadrado seria 2. Né? Porque se eu tenho esse corpo ordenado, a gente já viu lá no comecinho que esse corpo ordenado contém Q. Se ele contém Q, ele contém o conjunto X do exemplo 12. Bom, então, e esse conjunto X é limitado superiormente. Então, se todo conjunto limitado superiormente possui supremo, então vai existir o supremo de X. E a gente sabe que o supremo de X tem o quadrado igual a 2. E a gente vai escrever esse quadrado igual a 2 como sendo a igual a raiz de 2, que é o número que a gente já conhece. Ok? E essa é a propriedade que a gente vai colocar agora no conjunto dos números reais, né? Esse primeiro momento aqui, né, que é o que a gente chama de completude, né? Um corpo ordenado K chama-se completo quando todo subconjunto não vazio e limitado superiormente possui supremo, tá? Que é exatamente o que está acontecendo aqui em cima. Dei uma observação que uma consequência do exemplo 4, que é aquele exemplo que fala que se um conjunto é limitado superiormente, então o conjunto dos menos x é limitado inferiormente, né? Então, uma consequência desse exemplo e da definição de corpo ordenado completo, a gente
consegue provar que todo subconjunto não vazio limitado inferiormente possui ínfimo em K, tá? Então, não é só para o supremo, a definição do corpo ordenado é como para o supremo, mas a gente tira como consequência que ele também vai possuir ínfimo, né? Isso é o teor do exercício 1.4 da seção 2.1, é um exercício bem bacana, tá? Bom, e agora sim, a gente vai para o axioma da completude, que diz que existe um corpo ordenado completo chamado corpo dos números reais e denotado por R. Tá? Então, é assim que a gente define esse conjunto dos números reais, né? A gente coloca esse axioma da completude aqui dentro. Tá? E aí, o que consegue se mostrar em termos de álgebra, né? E em termos de homomorfismos e isomorfismos, que a menos de isomorfismos, R, né, o conjunto dos números reais, é o único corpo ordenado completo, né? Ou seja, em termos algébricos, esses conjuntos ordenados completos são todos iguais a R, pode ser tratados como conjunto dos números reais. Mas isso é o teor de um estudo bem mais avançado que a gente não vai fazer aqui, né? Então, nesse momento aqui, a gente tem o axioma da completude que diz que, né, que o corpo dos números reais é um corpo ordenado completo, ou seja, então todo subconjunto limitado superiormente do conjunto dos números reais possui supremo. Ok? Então aqui uma observação importante, né, que daí sobre o conjunto dos números reais ainda, né, que ele é um conjunto não enumerável, né, comparado com o conjunto dos números reais. O conjunto dos números reais é não enumerável, enquanto que o conjunto dos números racionais é enumerável. Isso a gente provou lá em MA11, mas quem quiser rever o livro do Elon faz uma demonstração um pouquinho diferente do que a gente viu lá, mas que é bem bacana também, tá? Ou seja, esses elementos que foram adicionados aqui, os números irracionais, para tornar o conjunto dos números reais um corpo ordenado completo, formam um conjunto muito maior do que o conjunto dos números racionais, né? Então, não é pouca gente que a gente coloca, não. É muitos números que a gente está acrescentando aqui, ok? Bom, o que eu tinha para falar sobre a completude do conjunto dos números reais era isso, né? Então, isso encerra a nossa sessão 2.1. Tem um exemplo ali no final do livro que eu quero que vocês deem uma olhadinha, que fala sobre a existência da raiz enésima, tá? E esse é um exemplo que o Elon também resolve de uma maneira também bem bacana, ok? Eu passo a seguir algumas das bibliografias, né? Então tem os livros do Elon, Análise Real volume 1, o curso de análise volume 1, e eu deixo dois livros aqui, que é o Lima, que não é o Elon, né? E o Neri, né? São dois livros que eu coloquei lá no Moodle, que são livros que estão disponibilizados online, que são cursos de análise e que têm informações bem bacanas que podem ajudar vocês. Ok? E os outros dois são as referências, o livro-texto e as videoaulas lá do nosso curso. Ok? Obrigada, pessoal. Boa semana e até sexta-feira.